Saudações, Dux e Duques Tricolores. Quem fala é Duque Tricolor para mais um que eu não falei do jogo Fluminense e Aparecidense. Pra quem não sabe, isso aqui eu faço um vídeo normalmente comentando sobre duplas de jogadores, né, 3 duplas de jogadores, depois eu pauso, depois eu faço mais uma dupla, o goleiro e o técnico. Mas esse aqui eu quero falar em especial justamente, já que estamos chegando próximos ao Super Mundial, falar da área de dependência, tá bom? Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 assinados e um projeto que eu curti bastante. Bom, como é que a gente sabe se a gente tem dependência de um jogador ou não? Simples. Se a performance do nosso time ela muda através de uma saída de um jogador específico. Um exemplo disso é o Arias de dependência. Enquanto tínhamos o Arias no campo, o Fluminense conseguia fazer gols. Quando o Arias saiu, o Fluminense começou a diminuir tudo e não sabia mais como jogar. Claro que você pode também falar que também saiu junto com o Arias o Ganso, mas eu não acredito que o Ganso seja a dependência. Até porque ele já jogou diversas vezes sem o Ganso e vimos que continuamos fazendo gol. Mas sem o Arias, não. Simplesmente a gente pare de fazer gol, pare de ter a solução para fazer o gol. E infelizmente a gente viu no pior fragmento, que é justamente esse jogo específico do Fluminense Aparecidense, em que o time de 4ª divisão do futebol brasileiro conseguiu inicialmente fazer um gol e só conseguimos fazer gols a partir de uma participação, mesmo que não seja de toque de bola, do Arias em algum tipo de jogada. Isso me preocupa. Isso daí deve preocupar qualquer um sobre isso tudo. A área de dependência é pior de tudo. E o pior de tudo é quando também a gente tem uma dependência também de um outro jogador que também diversas vezes a gente comenta e pouco a gente fala. O Fábio. Sim, o Fábio, a gente tem dependência também do Fábio. Mas nem tanto para meter gol, mas para impedir os gols. Então sim, isso me preocupa. Novamente, a gente só consegue vencer por conta de alguma situação em que o Fluminense se dá bem. E novamente um time com o Arias é um, e vimos justamente dentro desse jogo, e o time com Arias sem o Arias é outro. Claro que você pode também afirmar categoricamente, isso daí para mim estaria correto, é que o time depois entrou Riquelme, entrou Isaac, e aí o time piorou. Eu não acredito que Riquelme, que já foi um ótimo jogador, entre pro jogo para piorar. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu não acredito nisso. Como eu também não acredito que quando o Isaac entrou, o time também piorou. Eu não posso acreditar nisso. Então, o que a gente pode então deduzir? Bom, se a questão não é justamente a entrada do Isaac, também não é a entrada do Riquelme. Você pode até falar assim, mas é a entrada do Paulo Baier, mas a gente viu que o Paulo Baier também pouco muda justamente essa tabela. O que muda justamente isso tudo? O Arias. Antes de a gente falar mais sobre isso, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe, redes sociais no canal de vídeo, YouTube dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela, e mais esse mês você pode me dar patrocínio, e vamos lá. Bom, se muda então a situação com Arias, também muda com a questão do Fábio. E a gente não vê nesse jogo, mas novamente a gente percebe que o quanto o Fábio é importante pra gente, e infelizmente sofreremos com essa dependência com a saída dele. Vários lances difíceis em que o Fábio conseguiu agarrar, e se não fosse o Fábio, com certeza teríamos tomado um gol e ter dificultado mais ainda o Fluminense. É triste a gente ver que o time que antes era baseado em uma coluna entre Cano, Arias
André, não tinha nem Ganso. Cano, Arias, André e Nino e Fábio. Só pra colocar aqui. Cano, Arias, André, Nino e Fábio. Por perdermos Nino e André e o Cano está lesionado, nosso sobrou justamente esse daí. É 3? É 3. Gostaria de realmente entender sobre por que está acontecendo isso? Gostaria de entender. Mais uma vez a gente está sendo prejudicado e mais uma vez a gente vai ter que jogar com Arias de novo nesse jogo contra o Vasco. Sabe? Eu queria muito que o Fluminense jogasse sem precisar depender disso tudo. Mas parece que depende. E depende demais. Depende de uma forma que não é legal. A coluna cervical do time do Fluminense de 2023 só se manteve justamente 2. Porque até o Cano também estava jogando mal. E essa coluna cervical que a gente tinha que melhorar e ampliar melhor, com as boas contratações, não vieram. E esse jogo específico do Aparecidense, que é um time fraco, é um time inerte, é um time que nem existe no futebol brasileiro, com jogadores que sonham, sei lá, um dia chegar na Série B do Brasileirão, porque entendem que Série D, para chegar de Série D para Série A seria uma coisa insana, e vemos isso tudo acontecendo, dificulta somente a nossa situação. Então, é por isso que eu queria comentar um pouquinho sobre o Arias. Falta mais 5 jogos para o Super Mundial de Clubes. Também comentei sobre o Fábio. Não vai aparecer o Fábio, mas é porque eu queria falar bem sobre o Arias. Mas o Fábio também será citado aqui como um importante goleiro, que quando a gente precisa ter um goleiro, o Fábio está lá, e quando o Fábio está lá, a gente tende a tomar menos gols. Infelizmente a gente tomou um gol que poderia ter custado o nosso jogo se ele tivesse metido um segundo gol. Acabou isso não acontecendo, mas mais uma vez, eu repito, o Fluminense é preocupante e a Aparecidense mostrou uma fratura exposta que todo mundo que sabe justamente como que essa fratura exposta acontece pode também fazer isso. Parar o Arias é parar o Fluminense. Parar o Fluminense é realmente fazer com que o Fluminense ou empate ou perca. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo like, curte, comente, compartilhe, rede social que de vídeo. 2 dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.